9. Eu peço que os irmãos lembrem sempre de orar pelos presbíteros, diáconos da igreja, para que a igreja de Vila Nilo seja abençoada através do serviço dos homens de Deus. Atos 9, nós vamos ler versículo 1 até o 31. Atos 9, 1 a 31. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, um plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas,
mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Vamos orar, por favor, feche os seus olhos. Rogamos, ó Pai, a Tua bênção, para que a nossa mente seja iluminada, o nosso coração seja fortalecido, tocado pelo Teu Espírito, e que possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor ensina. Que possamos ver, ó Pai, o testemunho daquilo que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo. Que o nosso coração seja encorajado e abençoado, Pai, na ministração da Tua palavra, com um poder espiritual, em nome de Jesus. Amém. Talvez o irmão nesta semana tenha visto algum vídeo nesse contexto de guerra e presenciou alguma cena terrível de algum religioso fanático e extremista. Meditando esta semana aqui em Paulo, estudando a vida de Paulo, lembrando as coisas sobre Paulo, nós pensamos, irmãos, que ele era mais ou menos assim. Um religioso fanático, enlouquecido e violento. Humanamente, nós diríamos que era uma conversão assim improvável. Isso não existe. Aos nossos olhos, este homem jamais seria um cristão. Se nós pensássemos numa fila, Paulo estaria em último lugar. Definitivamente, ele odiava os cristãos, ele odiava Cristo, ele odiava os discípulos, ele odiava o cristianismo. E ele era muito forte. E ele era muito influente. Vejamos então primeiro o ódio de Paulo contra Cristo. Ele não era alguém simplesmente indiferente ao cristianismo, tanto faz. Ele odiava, é diferente. O texto aqui fala sobre Saulo, depois nós vamos ler Paulo, se refere à mesma pessoa. Saulo era uma homenagem ao rei Saul, porque ele era da tribo de Benjamim, e foi o primeiro rei de Israel. E Paulo era o nome latino, romano, e ele usou este nome em algumas outras regiões. E Paulo significa pequeno, então ele preferiu até este nome. Ele voltou seu ódio contra os discípulos do Senhor. Deixaram as vestes aos pés de Saulo para matar Estevão. Tinha uma capa, ou essa capa era amarrada, isso que era cingir as vestes, ou seja, amarrar para conseguir trabalhar ou executar alguma coisa, ou tirava essa veste, essa capa, para poder lançar as pedras. Agora, por que deixou aos pés de um jovem chamado Saulo? Certamente ele estava numa certa posição de liderança ou influência naquela situação. Contra os discípulos do Senhor. Ele perseguia a igreja. Ele odiava os discípulos. E de repente, Paulo estava com os irmãos transformado. Ninguém acreditou. Só Barnabé chamou ele para perto. Imagina só você, alguém se levantar assim, começar a perseguir a igreja.
E dentro desta comunidade aqui, desta assembleia, desta igreja, muitos morrem. Daqui a pouco chega o assassino, o torturador, o perseguidor, e está aqui entre nós. Se ele tivesse tirado a vida do seu filho, você amava e perdoava? Por isso que Barnabé é tão impressionante no seu amor. Veja, Deus salvou Saulo de Tarso. Um homem transtornado, você vê aqui, respirando ameaças e morte. A linguagem, na língua original grega, é do animal. Sabe aquele animal bufando? Era Paulo. Ele respirava ódio. Ele queria matar, ele queria sangue. Um animal enfurecido, respirando, vivendo isso. Transtornado, violento, diz Atos capítulo 8, versículo 3, Saulo assolava a igreja. Ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e jogava na prisão, jogava no cárcere. Era esse Saulo. Assassino. Ele diz em Atos 22, perseguia este caminho até à morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Torturador. Atos 26, 11. Muitas vezes castiguei os cristãos por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Você imagina Paulo batendo, e batendo, e batendo, e maltratando, e castigando, obrigando a blasfemar, nega Jesus, e o crente não nega, ele bate mais, e bate, até blasfemar e negar Jesus. Diz o texto, o próprio Paulo falando, imagina a dor do coração de Paulo pensando nisso. Nesse tempo que ele viveu, nessas coisas que ele fez. Demasiadamente enfurecido contra eles. Mesmo por cidades estranhas, os perseguia. O homem estava completamente enlouquecido. Por cidades estranhas, Paulo correndo, entrando nesses lugares e perseguindo os crentes, e maltratando os crentes, prendendo os crentes. Completamente fanático. Ele diz aos Gálatas, vocês sabem qual era o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E por último, blasfemo. 1 Timóteo capítulo 1, em outro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Você vai sair daqui pensando, Deus pode salvar qualquer pessoa, é verdade. Quando ele diz, eu sou o principal dos pecadores, é porque ele pensava nesta vida que ele viveu. Mas, amados irmãos, entre nós e Paulo não tem diferença nenhuma. É tudo pecador igual. Talvez se nós tivéssemos nascido lá, seríamos como Paulo também. Quando Jesus vai ao encontro de Paulo, ele diz, Paulo, por que você está resistindo? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. O que significa isso? Resistir ao aguilhão, ou seja, aquela ferramenta para amansar o animal. E se o animal fica resistindo, ele toma aquelas pontadas. E o dono do animal tenta amansar ele. Mas se ele não quer, ele fica dando aquelas pontadas e começa até a sangrar. Paulo resistir ao aguilhão só lhe
trará dor. Mas qual era o aguilhão de Jesus na consciência de Paulo? Jesus, Estevão e a sede da sua alma. Paulo se entregava tanto porque faltava tudo no coração dele. Esse fanatismo, essa loucura de Saulo, judeu, era esse desejo de encontrar algo e de fazer algo e de conquistar algo. Ele não tinha. Ele pede carta. São cartas de autorização. Ele está indo em direção a Damasco para fazer mais e mais. E o texto afirma que ele é como que um animal enfurecido, resistente, mas que Jesus ia lançar no chão. Dominar, atingir e amansar completamente. Lembra quando a gente resistia muito ao Evangelho? Por caminhos aí de pecado, estes ou os outros, tanto faz. Estávamos longe de Jesus e a gente resistia ao Evangelho. Resistia, e resistia, e resistia, até aquele momento que Jesus vai ao nosso encontro e transforma a nossa história. E eu paro um pouco aqui e pergunto para você, será que você está resistindo à voz do Senhor? Será que você ainda não se rendeu a Jesus Cristo? É como um animal dando cabeçada no aguilhão. Nós vimos o ódio de Paulo contra Cristo. Em segundo, o amor de Cristo por Paulo. O amor de Jesus por Paulo era maior que o ódio de Paulo contra Cristo. O Senhor prevalece sobre o homem. O Senhor alcança o homem. O Senhor alcança Manassés. O Senhor alcança o coração de Pedro, como vimos aqui na sala do templo pela manhã. O Senhor alcança o apóstolo Paulo. O Senhor alcança. Uma luz caiu sobre ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha morrido, fazia muito tempo. Mas quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem és tu, Senhor? Disse Paulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe aquele momento que parece que desaba o mundo? É isso aqui. Porque ele se entregou demais. Ele era um judeu por excelência, máximo. Nota 10, digamos assim, perfeito. Gamaliel olhava para ele e dizia, esse é o melhor aluno que eu já tive. Em Jerusalém era um homem destacado, conhecimento do Antigo Testamento incomparável. E sabia grego, sabia aramaico, sabia hebraico. Quando ele prega em Atenas, as pessoas ficam até impressionadas com o conhecimento que ele tinha, citações de filósofos gregos. Tudo cai por terra. Poderíamos dizer, aquele momento que o teto desaba e cai sobre nós, e pensamos, tudo o que eu acreditei até agora estava errado. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Paulo. Por que me persegues? Adão, onde estás? Deus faz perguntas. Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Jonas, é razoável essa tua ira, Jonas? Que fazes aqui, Elias? Por que me persegues, Saulo?
Que pergunta o Senhor Jesus faria para mim? Que pergunta o Senhor Jesus faria para você? Uma das grandes perguntas Jesus fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Agora Saulo, esse homem todo autoconfiante, confiante nele mesmo, todo valente, nesse enfrentamento todo, fica cego, precisa ser conduzido pela mão, cegado pela glória do Senhor Jesus. Deus derrubou este animal, enfurecido, fanático, louco, agora uma ovelha do Senhor Jesus, dominado pelo Senhor Jesus, rendido, o Senhor Jesus ganhou o coração de Paulo. Por isso, irmãos, que ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que podemos dizer isso? Será que podemos chegar nesse ponto? Será que temos a nossa vida completamente transformada? É interessante que, com toda essa mudança na vida dele, ele precisava parar um pouco. Diz o texto, versículo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Oração e jejum. Ananias vai batizar Paulo, ele está orando. O amor de Cristo por Paulo. Então, primeiro nós vimos o ódio de Paulo contra Jesus, o amor de Jesus por Paulo e, por último, o amor de Paulo por Jesus. Quando eu era adolescente ainda eu li uma biografia do apóstolo Paulo, foi até um padre que escreveu, mas com informações históricas muito interessantes. E lá ele fala assim, a força que nós vemos do Saulo judeu não diminuiu, pelo contrário, aumentou e intensificou no Saulo, Paulo, cristão. Porque isso acontece às vezes, não é verdade? Nós somos mais dedicados antes da conversão naquilo que nós fazíamos do que agora, como cristãos, na nossa vida cristã e no nosso trabalho cristão. Deus merece mais. Paulo não entrega menos, ele entrega mais, ele vai mais. Agora Jesus ganhou o coração dele, ele foi dominado por Jesus Cristo, é um homem cheio do Espírito. Primeiro, Paulo se consagra com oração e jejum. Segundo, Paulo recebe um chamado da parte de Deus. Ele diz, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele é um instrumento. Ananias não questiona porque ele é um servo, mas ele fica assim com aquele estranhamento. Este homem, Senhor, o instrumento escolhido. Não foi Paulo que quis, Deus o escolheu. O instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis. E ele que antes perseguia, agora será perseguido. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora Paulo vai sofrer muito pelo nome do Senhor Jesus, e ele vai considerar isto uma honra. Paulo se consagrou com oração e jejum, Paulo recebeu um chamado, Paulo foi batizado. Ananias, ele diz, eis-me aqui, Senhor,
Mal sabia o que Jesus ia pedir para ele. Vai na rua que se chama Direita, procura por Saulo pela idade de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, Ananias não sabia o que tinha acontecido. Então você imagina a situação de Ananias. Era como se Deus estivesse dizendo: Ananias, se mata. Procura o maior assassino de cristãos da nossa época. Ele fica tão assim, sem jeito na situação, porque ele é um servo de Deus, que ele diz: Senhor, eu tenho ouvido de muitas pessoas a respeito deste homem, quantos males tem feitos aos teus santos em Jerusalém, e que ele tem carta na mão para prender todos os cristãos. E é nesse momento que Deus diz: eu transformei a vida dele. Ele é para mim agora um instrumento escolhido. Ele é meu, Ananias. Eu salvei Paulo. Você irá batizar este homem, porque agora ele pertence a Jesus. Ele é completamente de Jesus Cristo. É interessante que Ananias vai, ele enfrenta. Mas quando ele chega, olha o detalhe do texto, versículo 17. Ele impõe as mãos sobre Paulo e diz: Saulo, irmão. A primeira vez que Saulo ou Paulo ouve esta palavra, irmão. Agora, Saulo, você é dos nossos. Agora, Saulo, você é um cristão. Agora, Saulo, você é irmão. Agora você está cheio do Espírito Santo, Paulo. Jesus apareceu para você. Jesus me enviou para que você recupere a sua visão. E Saulo fica cheio do Espírito Santo e diz o versículo 20: logo pregava. Acabou de converter, já está pregando. Paulo não espera para servir. Ele vê uma oportunidade, ele sai servindo o Senhor Jesus. Ele vê uma alma, ele quer pregar. Ele tem aquele sentimento de urgência: eu preciso pregar. Logo pregava. Qual que é o momento da mensagem? É este aí: logo. Prega hoje, prega amanhã. Vive para pregar o evangelho, irmão. Jesus salvou a sua vida, você é do Senhor Jesus. Pregue logo. Imediatamente. Logo pregava. O que ele pregava? Que Jesus é o Filho de Deus. Esta é a nossa mensagem. Jesus transformou a vida de Saulo. Não foi uma argumentação intelectual que fez com que ele comparasse as coisas e falasse assim: o cristianismo é melhor. Não, foi Jesus que foi ao encontro dele. E agora ele quer falar de Jesus para outras pessoas. O cristão quer falar de Jesus. O cristão quer pregar o evangelho. O cristão está cheio de Cristo na sua vida. Senão ele não é um cristão. Paulo era o próprio testemunho do que ele falava. Diz o texto que Paulo pregava, que Paulo confundia os judeus. As pessoas perguntavam: o que aconteceu com ele? Não é este aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E que veio para Damasco para levar os cristãos amarrados? Eu faço aqui uma aplicação. As pessoas do mundo olham para a sua vida e observam algo diferente. Agora eu conheço Jesus, mas mudou completamente. Foi transformado. Tem um novo coração, uma nova vida, um novo caminho. Se nós somos exatamente como o mundo, a nossa vida não foi transformada em nada, não aconteceu nada.
Saulo aqui, ele se fortalecia, olha o versículo 22, irmão, mais e mais ele se fortalecia. Era um homem muito ativo, trabalhador, que pregava o evangelho e que fazia discípulos para Cristo. E vem luta, vem dificuldade, isso ao invés de enfraquecer Paulo, deixa ele mais forte, e mais forte, e mais forte. A tal ponto que confundia os judeus que moravam em Damasco. E as pessoas não conseguiam convencer ele e argumentar com ele, porque Saulo pregava com poder e graça, e ele prevalecia. As pessoas chegaram à conclusão: vamos matar este homem, porque a gente não consegue argumentar com ele. É interessante que Paulo se consagrou, Paulo orou, Paulo entregou a vida, Paulo pregou, Paulo trabalhou muito e foi completamente rejeitado. Rejeitado pelo seu próprio povo e rejeitado pelos discípulos do Senhor. Ninguém acreditava nele. As pessoas poderiam pensar que ele era um espião. As pessoas poderiam pensar o seguinte: ele não converteu não, esse aí não dá, o coração dele já está muito endurecido, ele já fez muita coisa errada. Muitas vezes é esse que Deus quer salvar e levantar para testemunhar o nome dele. Muitas vezes o Senhor pensa nesses lugares uma testemunha. Ninguém imaginava. Ninguém pensava neste homem, talvez ninguém pregou para ele, mas o Senhor Jesus o alcançou e fez dele uma testemunha. As pessoas tinham medo de Paulo. E como é difícil tirar isso. Olha o versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Antes de criticar aqui as pessoas, vamos olhar para a nossa própria vida. Será que eu acreditaria? Será que eu ia lidar bem com essa ideia? Agora Paulo é irmão, está aqui do meu lado, esse que matou um monte de gente aqui. Mas que Deus nos deu o coração de Barnabé. Barnabé, olha como que diz o versículo 27, tomando consigo. Pelo menos um amou Paulo. Pelo menos um se aproximou de Paulo. Pelo menos um deu o ombro para Paulo e levou Paulo lá perante os apóstolos e disse, ele viu o Senhor falou com ele pregou em nome de Jesus, ele é irmão, ele é discípulo. A vida dele dava testemunho de que agora ele era um discípulo. A igreja não pode rejeitar aqueles que Deus salvou. Eu não posso chegar para alguém e começar a falar, mas você fez isso, e você fez aquilo outro, como se fosse acusação e acusação. Aquele hino, um cântico, maravilhoso de Barnabé, Barnabé de Chipre, quando Paulo conheceu a Cristo, lhe faltou o quê? Amigos. Pelo menos Barnabé estava ali. Que figura interessante essa, que personagem aqui interessante, Barnabé. Precisamos orar, Senhor, me dê um coração de Barnabé. Aquele coração fraterno, aquele coração não preconceituoso, aquele coração que aproxima, que acolhe, aquele que realmente agora é um discípulo. As pessoas queriam tirar a vida de Paulo, começa aqui no versículo 29 já. Essa coisa muito intensa contra ele em Jerusalém. Os helenistas. Isso chega ao conhecimento dos irmãos e ele é conduzido para Tarso.
ele fica mais de 10 anos em Tarso. O que aconteceu nesse tempo? Não se sabe ao certo. Quem lembra dele lá em Tarso, da Cilícia? Barnabé de novo. Paulo, ele tinha esse espírito prático de sempre realizar algo, fazer algo. Essa prontidão era Paulo. Mas ele primeiro precisava aprender com Jesus. Ele fica, por assim dizer, de molho lá em Tarso, apesar que certamente ele testemunhou lá. Mas nesse sentido de narrativa, de alguém missionário, foi muito tempo depois. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus determinar o tempo das coisas acontecerem. Veja agora Paulo, que era líder, que era influente, que era destacado, é humilde e aceita os irmãos levarem ele para Cesareia e depois para Tarso. O Senhor irá usar a minha vida quando e onde e como Ele quiser. Alguém poderia dizer, com este homem aqui a igreja vai crescer muito. Mas não é o homem que faz a igreja crescer, é o Espírito Santo. Saulo vai para Tarso da Cilícia, a igreja caminha normalmente. Já observaram essa ligação do texto? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Agora tinha um pouco mais de paz, porque Paulo foi embora, né? O perseguidor agora é cristão. Edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Para encerrar, vamos pensar aqui nas personagens que aparecem aqui no texto. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias vai ao encontro de Saulo, e batiza ele. Quem, Senhor? Saulo? É para eu morrer agora, Senhor? Não, ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Ananias chega, batiza Paulo e diz, Saulo, irmão. Pense em Ananias, aquela obediência submissa. Pense em Barnabé, tomou Saulo consigo, amizade, acolhimento, discipulado, aproximação, integração. Pense em Paulo, obviamente, convertido de verdade agora, enviado pelo Espírito Santo, perseguido de uma forma muito intensa, um instrumento escolhido e agora vai sofrer muito pelo nome de Jesus, mas amado. Jesus transformou Paulo. Jesus quer transformar a sua vida, se isso ainda não aconteceu. Jesus quer ir ao seu encontro e dominar, encher o seu coração da presença dele. E Ele quer que você seja um instrumento escolhido. Se coloca nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo fez duas perguntas importantes. Quem és tu, Senhor? Primeiro você conhece Jesus. E a segunda que aparece no texto de Atos 22 é, que farei, Senhor? É o Paulo prático. Senhor, o que eu faço? Agora eu sou teu, Senhor. Me usa como o Senhor quiser. Para encerrar, vamos abrir em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículo 15 e 16. Quando, porém, Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer,
E me chamou pela sua graça, Paulo falando, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência, não consultei carne e sangue. Olha só, ele me separou antes de eu nascer. E ele me chamou pela sua graça. Paulo foi chamado pela graça de Deus. Gálatas 2, versículo 20. Leamos todos juntos. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Entregue a sua vida para Jesus se ainda você não fez isto. E se já for o cristão, renove o seu compromisso com o Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos dizer como Paulo, o Senhor Jesus me amou e se entregou por mim. Nós, pecadores indignos, Senhor, completamente indignos, o Senhor nos amou. O Senhor nos alcançou nas estradas desta vida, deste mundo, Pai. Estamos fora do caminho. Teu amor, Senhor, é muito grande. Que sejamos agora os instrumentos nas Tuas mãos, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para falar de Jesus. Molda, Senhor, a nossa vida. Transforma, Senhor, o nosso caráter, a nossa essência. Nos dê, Senhor, este coração de servo. E obrigado porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Teu amor é eterno, profundo, Senhor. Que possamos amar também. Que possamos amar o Senhor com toda a nossa força. Que possamos amar os irmãos. Que possamos amar, Senhor, as almas perdidas em Jesus Cristo. Tem misericórdia das nossas omissões, Senhor. Tem misericórdia por causa da falta de trabalho. Tem misericórdia, Deus, quando nós não cumprimos a Tua vontade e nos escondemos e recuamos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nos colocamos em Tuas mãos, Deus glorioso. Transforma a nossa vida. Vivifica, Senhor, o nosso coração em Cristo. Nós queremos Te servir todos os dias da nossa vida, para que ao final possamos dizer como Teu servo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem misericórdia de nós, pecadores, e salva, Senhor, aqueles que ainda não são salvos nesta casa. Em nome e por amor de Jesus. Amém.